o anjo com a espada flamejante que guardava o Éden no coração da narrativa bíblica, em Gênesis capítulo 3. Há uma cena que carrega mais mistério e peso simbólico do que muitas vezes imaginamos. Depois da queda, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, o texto sagrado nos diz que Deus colocou querubins ao oriente do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. A imagem é arrebatadora, um ser celestial ou uma hoste deles, armados não de uma lâmina comum, mas de uma espada feita de fogo vivo, girando como um redemoinho eterno, selando a entrada de um lugar agora perdido por séculos. Essa passagem tem intrigado teólogos, místicos e estudiosos. Quem era esse anjo? Por que uma espada flamejante? E o que significa, espiritualmente, esse ato de Deus? Mais do que uma narrativa histórica. Esse texto nos apresenta símbolos profundos de santidade, juízo, perda e também de promessa futura. Antes de compreendermos o guardião, precisamos revisitar a tragédia da queda. O Éden não era apenas um jardim exuberante. Era o ponto de encontro entre o humano e o divino. Um espaço onde Deus caminhava junto de sua criação. Mas o pecado quebrou essa comunhão. A serpente, astuta, introduziu a dúvida. Adão e Eva, seduzidos pela promessa de serem como Deus, comeram do fruto proibido. O que parecia libertação tornou-se ruína. O castigo não foi apenas físico, dor, suor, morte menos, mas também espiritual. O homem perdeu acesso à árvore da vida e, com isso, a imortalidade. Deus, em sua justiça, não permitiu que criaturas agora corrompidas pelo pecado se perpetuassem eternamente nesse estado. A entrada ao Éden foi fechada e, para selar esse decreto divino, foi colocado o anjo com a espada flamejante. Quem era o anjo com a espada flamejante? A Bíblia descreve querubins guardando o Éden. Não apenas um, mas uma hoste deles, posicionados como guardiões. Diferente da imagem popular de anjos infantis ou frágeis, os querubins são apresentados nas Escrituras como seres imponentes, cercados de fogo, com múltiplas faces e asas. Eles aparecem como guardiões da santidade de Deus, próximos ao trono divino, descritos em Ezequiel e Apocalipse como criaturas de reverência e poder. Ao colocar querubins diante do Éden, Deus estava estabelecendo uma barreira espiritual intransponível. O homem não apenas foi expulso, mas agora o caminho estava guardado por seres cuja presença simbolizava a santidade inacessível. Mas há ainda a espada flamejante. A espada, em toda a Bíblia, simboliza juízo e poder. Aqui, porém, não é de metal, mas de fogo vivo. Esse fogo pode representar tanto a ira de Deus quanto a sua santidade purificadora. Era uma espada em movimento, que girava em todas as direções, indicando que não havia brechas, atalhos ou caminhos secretos de retorno. O Éden estava trancado. A espada flamejante carrega um simbolismo que vai além da narrativa. O fogo, nas Escrituras, tem dupla função: consumir e purificar. Ele representa o juízo de Deus sobre o pecado, mas também sua presença santificadora. Quando Moisés viu a sarça ardente, o fogo não a consumia menos. Era a manifestação da glória divina. No Monte Sinai, fogo e fumaça envolviam a presença de Deus. Portanto, a espada flamejante no Éden pode ser vista como um lembrete de que a santidade de Deus é inegociável. O homem pecador não pode simplesmente invadir o sagrado. É necessário um caminho legítimo, uma redenção que ainda estava por vir, o Éden fechado e o tabernáculo. Um detalhe curioso: quando Deus ordenou a construção do tabernáculo no deserto, ele instruiu que sobre a arca da aliança fossem colocados 2 querubins de asas estendidas cobrindo o propiciatório. Mais uma vez, vemos querubins como guardiões da presença divina. O Santo dos Santos, onde a arca estava, era o espaço mais sagrado de Israel, inacessível ao homem comum. Apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e ainda assim com sangue de sacrifício. Essa conexão
Não é coincidência. O Éden fechado e o tabernáculo guardado pelos querubins são símbolos paralelos. O acesso à presença de Deus está vedado, a não ser por meio do caminho que ele mesmo abre. O Cristo como novo caminho. Se o anjo com a espada flamejante representava a proibição e a distância entre Deus e o homem, Cristo se tornou a ponte. Ele mesmo declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. A espada flamejante girava para impedir o retorno ao Éden. Mas na cruz, Cristo recebeu sobre si o fogo do juízo divino. Na sua morte, o véu do templo, menos aquele que separava o Santo dos Santos, foi rasgado de alto a baixo. O acesso foi aberto, não por invasão, mas por sacrifício. Não pela força humana, mas pela graça divina. Assim, o guardião com a espada flamejante não é apenas uma figura de terror, mas também um prenúncio da necessidade de redenção. O homem não poderia voltar por si mesmo, mas Deus providenciaria o retorno por meio do cordeiro que foi morto. O simbolismo profético. Esse episódio em Gênesis aponta para uma realidade que culmina no Apocalipse. Se em Gênesis o acesso à árvore da vida foi perdido, em Apocalipse 22 ele é restaurado. Na Nova Jerusalém, João descreve a árvore da vida novamente, dando fruto a cada mês, cujas folhas servem para a cura das nações. O que foi fechado no Éden será reaberto na eternidade. O anjo com a espada flamejante não é o fim da história, mas apenas o início do enredo da redenção. O anjo e sua espada flamejante nos lembram que a santidade de Deus é inegociável. O homem não pode brincar com o pecado e ainda assim esperar entrar no sagrado. A espada continua girando contra todo o caminho falso, toda a tentativa humana de chegar a Deus por meios próprios. Mas também é um lembrete de que existe um caminho. Não é o caminho da rebeldia, nem da autojustificação. É o caminho aberto pelo sangue de Cristo. Quem se aproxima de Deus por ele encontra acesso ao Éden perdido, não mais como fugitivo, mas como filho que volta para casa. Assim, a história do guardião do Éden não termina em exílio, mas em promessa. O anjo com a espada flamejante continua a nos lembrar que há barreiras intransponíveis para o homem, mas não para Deus. O que foi fechado pelo pecado, ele abre pela graça. A figura do anjo com a espada flamejante que guardava o Éden é uma das mais poderosas imagens da Bíblia. Ela reúne elementos de juízo, santidade e esperança. É a prova de que o homem não pode se aproximar de Deus por si mesmo, mas também o prenúncio de que Deus não desistiria de sua criação. O Éden está fechado para o homem pecador, mas está aberto em Cristo para o homem redimido. A espada flamejante continua a brilhar, não mais como barreira, mas como símbolo da santidade, que seremos capazes de contemplar plenamente no dia em que todas as coisas forem restauradas.